Olá, seres sinápticos! Tudo bem por aí? Eu sou a Marisa Fortes e esse é o Sinapticamente, o lugar onde recebemos pessoas inspiradoras com histórias que fazem as nossas sinapses se iluminarem. E hoje eu tenho aqui uma lenda viva na psiquiatria brasileira. Uma pessoa que tem de estrada o mesmo que eu tenho de idade. Ele se formou em 1971 e já passou pelo Conselho Penitenciário, onde hoje ele é um membro emérito, o mais antigo membro do Conselho Penitenciário. Tem muitas histórias para nos contar e a gente vai ouvir cada uma delas com bastante carinho, porque além de psiquiatra, ele é uma pessoa que viveu na pele a história da psiquiatria no Brasil. Estou falando do Dr. Rigonati. Para mim, doutor Rigo, graças a ele, eu fui para o Hospital das Clínicas, ele me abriu as portas daquela instituição, pelo qual eu sou muito grata. E é uma honra receber o senhor aqui. Eu que estou muito alegre, viu? Estou muito alegre de estar aqui com você. Por quê? Porque fazia tempo que nós não nos encontrávamos, né? É E verdade, agora, nesse momento, a gente pode recordar muitas coisas, não é? é verdade. Nós estamos aqui basicamente para falar sobre o humano, esse ser complexo, multifacetário, sobre as virtudes existenciais que nós precisamos desenvolver para enfrentar os desafios da vida. Na sua trajetória, quais foram os principais desafios? Quais foram os momentos? Acho que dá para a gente fazer um apanhado, apesar de ser muito tempo. Não, realmente tem muita coisa a contar, né? Porque, no fim das contas, eu estou com 78 anos, né? Então, é uma vida que vem se enrolando. Mas eu tive de vencer muitas barreiras. Então, a primeira coisa que eu poderia falar a todos, né? Seria a constância. É necessário que nós sejamos constantes com a nossa meta. E, sabermos, né, temos assim a perspicácia de saber que nós não podemos fazer tudo uma vez só. Existem metas a serem cumpridas. Existem assim um conhecimento anterior que vai gerar condições para nós termos um conhecimento posterior a isso. Isso é muito importante. E ter paciência, né? Porque o sucesso, o conhecimento, não chega de uma hora para outra. Há etapas a serem vencidas. E queimar essas etapas pode nos Né? colocar numa situação de pobreza intelectual. Porque nós não podemos ser apenas indivíduos que decoram as coisas. Nós precisamos ter a vivência. E a vivência, o que ela faz? Ela prepara o terreno para nós crescermos, mas é a vivência. Suponha um indivíduo que soubesse muita coisa de cor sobre, vamos supor, psiquiatria, mas nunca entrou no hospital psiquiátrico. Né? Eu me lembro que um dos meus professores, professor Armando, quando eu entrei para a residência aí no Hospital das Clínicas, eu resolvi, falei, eu vou fazer psiquiatria forense. Aí fui falar com ele, porque ele era o professor titular, né? Ele me recebeu muito bem, ele era o professor titular de medicina legal. Aí eu falei, olha, eu quero ser perito psiquiátrico. Tudo. Ele falou, e quando que você entrou na residência? Eu falei, há 2 meses. Então ele me falou, volte daqui 10 anos, Uau! porque você não tem preparo nenhum, você vai lidar com uma das partes mais difíceis da psiquiatria, que é essa interligação entre o ser humano e as leis, não é? E você voltou? Eu voltei depois de 10 anos. Pessoal, tô chamando de você porque ele deixou, tá? Não é falta de É, respeito, não. não, nós somos velhos conhecidos, né? Então, depois de 10 anos, você Aí, conseguiu voltar aí já um pouco voltei, mais maduro. e conhecendo psiquiatria, né? Porque se o indivíduo não tem uma vivência psiquiátrica, como é que ele vai pegar uma simulação, por exemplo? Ele não consegue, não é? Para esclarecer, talvez você seja uma das pessoas, um dos profissionais no Brasil que mais esteve cara a cara
com todo tipo de bandido, psicopatas, serial Não, killer, enfim, é. No muitos. isso é verdade, tive com vários, mas não fui só eu. Eu aprendi também aqui com o pessoal do Instituto de Criminologia da USP, né, com o pessoal quando eu estive na academia de polícia lá dando uma Na aula, Cadepol, cadê da Paulo? Polícia Civil. Da Polícia Aham. Civil. Então foi uma coisa, eu aprendi com várias fontes, inclusive com dois psiquiatras do Rio de Janeiro, muito bons, que me ensinaram coisas interessantíssimas. Tudo isso foi ajuntando, né? Ajuntando experiências. Uhum. É isso. E aí, diante dessa experiência, né, com essas pessoas que escolheram, não sei se escolheram, talvez seja até uma discussão filosófica, mas que tomaram um caminho que não é o caminho usual. O senhor pode me responder, existe o mal? O senhor esteve face a Então, face o com que o é o mal? mal? A primeira coisa que nós vamos fazer é, eu tive várias vezes na presença desses indivíduos que transpiravam maldade, né? E não só maldade, mas também como é que eu vou definir? Uma frieza de ânimo. Indivíduos extremamente frios. Para eles matarem alguém ou darem uma facada numa bola de futebol era a mesma coisa. Porque eram frios de ânimo, frios, a alma era fria. Interessante isso. A gente teve, mas o que é o mal, né? Primeira coisa, isso me faz levar agora, me lembrando dos meus estudos sobre a justiça divina, né? Porque muita gente pensa que o indivíduo, sendo Deus, não pode ser punido por Deus, porque Deus é extrema bondade, não é? Mas isso é um raciocínio falso, porque, veja bem, essa entidade chamada Deus, que nós não sabemos direito o que é até hoje, acontece o seguinte: ele criou leis, são leis universais, não é? Aqueles vários profetas e vários xamãs, né? Os budas que vieram em vários países, né? Como o Moisés, que não é um Buda, mas é um avatar, vamos dizer assim, o Maomé, né? Veja bem, eles transformaram a humanidade, né? Cada um deles fez coisas espetaculares. E nós consideramos o maior avatar Jesus, né? Mas esses indivíduos aí, eles construíram, não foi eles, mas eles são, o avatar é um mensageiro, né? Dessa justiça divina. Ora, se existe uma justiça, quem não cumpre as regras da justiça é punido, não é verdade? É verdade. Então, então não é que Deus seja mau, não cumpriu a lei, o indivíduo paga. Há o livre-arbítrio, não é É verdade? o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, quando nós temos essa consciência, né? Quando a raça humana adquiriu essa consciência, quando os humanos, não podemos falar em raça atualmente, né? Mas quando os humanos adquiriram a consciência, o que é a consciência do livre-arbítrio? O que é o livre-arbítrio? É escolher uma coisa e outra. Então, o indivíduo que sai dessas leis é que pratica o mal. Talvez o mal seja a ausência temporária do bem. Veja, se nós imaginarmos isso só pode ser explicado através da reencarnação, porque se o indivíduo nasce várias vezes, então existem as várias teorias que ele vai se aperfeiçoando. E um dos modos dele se aperfeiçoar é o tratamento. É não é o tratamento doloroso da justiça. É Uhum. verdade. Qual é a fronteira entre a espiritualidade e a loucura, entre a saúde mental e outros processos metafísicos?
é uma pergunta interessante, é uma conversa que nós poderíamos ficar aqui horas, né, mas tentando resumir a minha ideia sobre isso, é o seguinte: o, o cérebro humano ainda tem áreas desconhecidas, não é? O cérebro humano ainda é uma coisa muito interessante, mas nós temos de primeiro colocar para aqueles que nunca ouviram falar nisso que aquilo que nós chamamos sobrenatural é uma coisa que todas as civilizações tiveram, não é? Muitos, inclusive, dizem que a magia negra teve esse nome não porque por causa da maldade, assim, por causa dos pretos atuais, não. É que a primeira raça, a primeira, os primeiros humanos, eles eram da África. Eles eram negros, tanto assim que a, a arqueologia genética mostra que todos nós descendemos de uma única Eva, a Eva negra, né? E quem transmite isso de geração para geração é a mulher, não é o homem. Eles detectaram, eu não conheço direito como foi feito, mas eles detectaram e através da arqueologia genética eles conseguiram ver, inclusive, como esse pessoal passou dos vários continentes saindo da África, possivelmente há 50 mil anos atrás, né? E esse pessoal trouxe com eles, né, aquelas vivências com ervas, vamos dizer assim, que alteravam a nossa consciência, que envenenavam, não é? Então, quando eles chegaram e foram se transformando aí, talvez em 3.000 anos para uma raça, vamos supor, uma família, um grupo preto que se cruzava entre si e e forem para a Europa, por exemplo, como eles foram, devagarzinho eles chegaram na Europa, 3.000 anos para eles perderem a cor negra, os olhos escuros, porque é outro ambiente, o ambiente favorece que eles se tornem brancos, etc. e tudo mais, né? E então por isso que ela tem esse nome de magia negra, porque eles sabiam manipular tudo isso. E todas essas civilizações tinham ideias de coisas sobrenaturais. Ninguém ensinou, né? É muito Ninguém não louco isso. nasceu com a raça humana. Nas Isso que é culturas interessante. existe a ideia de um metafísico, de um Todas ser de ou um ser, seres. os seres tal, que foram cada vez se tornando mais, vamos dizer assim, não digo espírito, mais sutis, não é? Porque uma tribo de índio do Brasil acreditava no Deus, no Tupã, né? O raio era um deus. Depois as várias tribos africanas também tiveram isso. Então, Depois desde os sempre, gregos. o homem teve Deus como uma Sim, hipótese. uma hipótese, uma coisa para ele adorar, não é verdade? E adoraram até pedras, né? Uhum. Você pode ver que os árabes têm a Caaba lá, que é o lugar sagrado deles, é uma pedra. Outro dia eu estava conversando aí com uma pessoa e ela se espantou, como uma pedra? Eu falei, os árabes, né? Tem lá a Caaba, é uma pedra lá em cima de um templo, não é verdade? Aliás, dentro de um templo, né? Dentro de um templo. E, e civilizações que aparentemente não se cruzaram, como os astecas, os maias daqui, também tinham seus deuses, né? Essa foi uma evolução do homem, né? O Deus único. O Deus único foi uma grande evolução. Mas o catolicismo observou uma coisa muito interessante. Se você estuda a, a religião, né? A religião grega, você vai colocar, não, tem o Apolo de Delfos, tem Apolo de não sei que lugar, né? A Vênus dessa cidade, a protetora do outro. Bom, Vênus, né? Afrodite de um lugar, de outro. A mesma coisa a religião católica fez, né? Os santos todos que nós temos. Os santos, né? É. São Luís, da família Gonzaga, né? Gonzaga. Uhum. O São Luís da França,
essas E coisas doutor todas. Rigo, a espiritualidade, ela pode nos proporcionar um caminho de cura ou um caminho de melhora de saúde mental? Qual é a intersecção da espiritualidade com a Então, saúde vamos mental? chegar lá. Foi bom você me voltar para o trilho, né? Porque se eu começo a falar, eu não paro de Ó, falar, né? bora pra cá. Então, acontece o seguinte: existe realmente essa intersecção entre o homem e aquilo que nós podemos chamar o mundo espiritual, né? Porque todas as civilizações tiveram isso, todas. O, as lendas de alguns povos, principalmente da África, né, era uma coisa muito interessante. Uma das lendas que eu li é que quando eles brigavam lá entre eles, sabe o que eles faziam? Eles pegavam uma cobra extremamente venenosa e não sei de que maneira, magneticamente, transformavam num negócio duro, assim. Punham no arco e ela caía dentro da aldeia que eles estavam atacando. Então, dá uma peste de cobra lá, multidão do que eles vinham jogando. Se você for estudar os casos, por exemplo, na Grécia e em Roma, eles tinham lá os feiticeiros, etc. e tudo mais. Né? Tinha o deus Asclépio, né? Asclépio era o deus da medicina. Os textos não são textos, mas porque muita coisa se perdeu dos textos gregos, né? Mas as gravuras que sobraram aonde? Porque as gravuras dos templos foram destruídas, porque o pessoal roubava aquele mármore para fazer casa, né? Não tinha mais o aspecto Já sagrado. pensou que loucura isso? É. Quanta informação se perdeu porque as pessoas precisavam de casas, Então, é verdade. né? Eles só não conseguiram destruir o Coliseu de Roma porque era muita pedra ali. Né? É. E então esse indivíduo aí, o Asclépios, né, que era um deus, ele aparecia. Ele aparecia para o doente e orientava os médicos, certo? Com o cristianismo, você pode ver que vários santos realmente santos tinham fatos Eles paranormais, né? produziam fenômenos, Produziam fenômenos. Isso né? está na igreja, está aí na nossa igreja católica, Como as não é? rosas, né, em pão. O pão converteu em rosas de Santa Isabel, De porque ela Santa ia Isabel. apanhar do marido, gente. Naquela época era brabo o negócio. Aliás, tem um quadro famoso, Tem. sobre isso daí lá na. Eu não me lembro o nome da cidade, mas é no castelo dessa cidade que Lutero ficou, vamos dizer assim, não é que ele se refugiou lá, porque os, os católicos queriam matá-lo, né? Uhum. Porque o indivíduo não consegue entender que a religião é uma coisa transcendental. Ele transcende a nossa humanidade. Todo mundo precisa de religião ou de Seria espiritualidade? excelente se todos tivessem. Mas há vários tipos de. Eu vou falar sobre vários tipos de. Então, tudo isso aconteceu. Né? E o homem transformou isso. Né? Muitas religiões se voltaram para a parte material da coisa. É interessante isso. Volta para a coisa material. Tem um tal de Papa aí, eu não sei nem se devo falar isso, mas era o Papa Bonifácio VIII. Que esse cara matou em Roma É mesmo? a ponto, Será que ele era no ano de psicopata? 1300, possivelmente, lá de 1300, assim, tanto assim que Dante Alighieri colocou ele no inferno. Ah, foi? Foi, Dante Olha Alighieri só. colocou lá no inferno, ele estava queimando Onde vivo ele lá, precisava estar. certo? Então, veja bem, durante tudo isso houve essa mescla, certo? E isso é uma coisa importante para nós pensarmos. De modo que, no atual estágio que nós estamos, assim, né, Evolutivo, o senhor diz? evolutivos, né, evolutivos, em relação à sociedade, tem vários níveis. Tem vários níveis. Né? E
Mas aqueles que têm algumas noções de espiritualidade, isso é importante, eles precisam praticar o que a sua religião manda, certo? Tirando os ritos satânicos que ainda existem, porque aí é uma confusão total, né? Eu É não vou outra nem entrar no. seara, né? É a seara realmente da maldade, onde se planeja a maldade, não é? O indivíduo precisa praticar a sua religião, não é? A Bíblia hebraica, né, o que nós chamamos de Velho Testamento, mostra lá vários fatos paranormais, um monte de fatos paranormais. A história da Igreja Católica também. O protestantismo também tiveram esses fatos. As várias correntes do protestantismo também tiveram fatos Então, o paranormais. paranormal não é paranormal, ele é normal. A gente é que ainda não está evoluído o suficiente para poder conviver com Não, eu isso. falei, o fato é paranormal, né? Nós vamos nos aproximando devagar lá. Agora, você tem de seguir a sua religião, evidentemente, não só através de estudos, mas através de atos. E Sim. todas essas religiões, o que falam para nós? Falam para fazer a caridade. Isso. Porque, o que é a caridade, na minha opinião? É o amor, não é? Em ação. Porque a caridade, uma definição mais simples que eu encontrei foi a seguinte: a caridade é o ato de fazer o bem. Você pode odiar uma pessoa, mas se você ajuda aquela pessoa, você está fazendo bem. Então, uma virtude existencial fundamental para o nosso É a crescimento é a caridade. caridade. É a caridade. Não tenha dúvida nenhuma. E a caridade, ela não se resume em dar só dinheiro. Não, tem Ela é vários levar uma níveis. palavra, ela é levar o que a pessoa precisar em outras dimensões Às vezes também. até um sorriso. Um sorriso. Não é? Hoje eu vindo para cá, eu peguei um táxi para vir para cá, e eu ia passando ali na rua, em frente a um shopping aí, uma senhora falou: olha, o senhor não quer comprar essa revistinha aqui que eu preciso de dinheiro? Eu falei: não, eu estou atrasado já. Mas interessante, né? Aí eu notei que havia uma tristeza na voz dela. Então eu voltei e dei um trocado para ela. Aliás, eu não sei como nós vamos fazer para dar trocado, porque já estão falando aí que o nosso dinheiro vai ser todo no blockchain, né? Tudo Vai no ser tudo. blockchain. Aí eu não sei, vai ter de ter um jeito qualquer, se O senhor alguém ainda quiser não dar um comprou umas troca. cripto? Não, Tem que comprar criptomoeda. Mas veja bem, viu? Porque elas viram pó assim, ó. eu não, Vou chamar uma pessoa aqui para explicar eu não isso. entendo nada disso Eu de também não, mas a criptomoeda. gente finge que entende, tá tudo A gente precisa certo. tomar cuidado também com a parte financeira, né? Senão a gente perde tudo. Nós estamos nessa fase, onde temos de cuidar. A nossa espiritualidade é consolidada através da caridade. Isso é interessante. E a caridade não é apenas o material. Nós que somos da saúde Não, mental, não, nós sabemos que às vezes uma é, palavra é o alimento da alma, é verdade, é né? verdade. A alma se alimenta das interações. Então, e a gente precisa realmente ter essa sensibilidade de sentir o que aquela pessoa precisa, né? Às vezes são coisas que a gente nem imagina, né? Eu fico pensando, um psiquiatra com uma experiência de 50 anos é alguém que olha para um paciente e já de cara, depois É, de 5 minutos de conversa, é, diagnostica, mata o que há o ali. excelente psiquiatra, em 70% dos casos, ele faz isso. Não em 100%. O erro sempre existe. E quando assim acontece de pintar um caso bem difícil, daqueles que a gente percebe que tem um prognóstico delicado, como é que é assim? Delicado em que sentido Um seria? mau prognóstico. Um mau Em prognóstico, termos de psiquiatria mesmo. psiquiatria, né? Você tem de preparar a família, né? Falar, olha, nós temos vários desses casos, né? Por exemplo, o indivíduo tem uma esquizofrenia. O que é esquizofrenia? Nós não sabemos direito o que acontece sobre o ponto de vista orgânico.
mas podemos, numa linguagem figurada, falar que ela queima o cérebro, né? O cérebro é atingido através daqueles neurotransmissores. E chega uma hora que não tem recuperação mesmo. Aí você tem de preparar a família para isso, né? Tem de preparar a família. Olha, chegamos nos nossos limites. Porque tem coisas muito interessantes, né? Que o paciente fala, olha, eu fui num centro espírita, numa sessão de umbanda, fui benzido por um padre. Tem padre que benze, né, tal, etc. E melhorei. Mas isso acontece quando o cérebro ainda não está afetado. Agora que o A parte cérebro estrutural, né? O hardware. estrutural, o hardware está com problemas, né? Aí realmente só Jesus. Né? Sem jeito. A gente não consegue mexer. E aí acolher essa família, dar a elas conhecimento, informação, isso é uma coisa importante. Que precisa continuar e dar a ela a esperança, né? A esperança. Isso é importante. Importantíssimo. E há preconceito? Ainda há estigma em relação a esses pacientes mais graves? Tem estigmas. Tem estigma, porque dizem que hoje é tudo tão inclusivo, todo mundo pode ser o que quiser ser, e somos iguais. Mas eu percebo que ainda há muito medo envolvendo as questões de saúde mental. Tem gente que tem medo do psiquiatra, né? Nem vai. Muita gente. Vocês não acreditariam quanta gente. Mas tem o seguinte, o consultório do psiquiatra no início do século XIX era um, hoje é outro. No início do século XIX, em casos clínicos mesmo, né? Hoje o psiquiatra ele atende casos mais brandos, mais leves. Mas muito mais em volume também. É interessante isso, porque muitas vezes vai no consultório do psiquiatra alguém para discutir o problema do casamento, né? De herança, de qualquer coisa. Isso naquela época não tinha, não. O Freud começou isso. Aliás, nós tivemos, no começo do século XIX, 3 pessoas interessantes. O Freud, o Max e o Einstein. O Freud abriu o caminho para o inconsciente. Você pega os autores anteriores lá do século XVII, ou mesmo do século XVIII, eles não descreviam fatores psicológicos, tanto assim que para nós lermos aqueles contos, tal, era difícil para nós, né? Não é agradável ler. Agora, com Freud, entrou toda estudar a psicologia da pessoa. Foi ele que abriu isso, né? O Einstein que abriu o mundo atômico para nós, né? Foi ele que mudou, inclusive, o conceito de física. Ele mudou o conceito. E o Max, que alterou o social. Isso entre o século XIX e o século XX. Olha que interessante. Ou seja, não é tão distante assim. Não é tão distante, mas é interessantíssimo. Foram coisas revolucionárias, praticamente contemporâneas. Doutor Rigo, o senhor percebe que na linha do tempo parece que as coisas estão correndo um pouco mais rápido em termos evolutivos? Que alguns emissários vieram, abriram certas ideias, e aí agora parece que a gente está caminhando mais rápido. Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. Realmente Deus sempre manda seus emissários, né? Os planos superiores mandam, vai lá dar uma aulinha para esse povo aí. Mas o saber ouvir essas coisas não são todos que ouvem. Aliás, as religiões têm essa parte política, vamos dizer assim. E daqueles que ouvem, alguns praticam. Ou seja, ainda estamos no caminho. Estamos no caminho, e bem longe ainda. E bem longe. E porque tem gente aqui, veja bem, que eles não conseguem ter afeto, eles matam. Sem problema nenhum, e não tem dor de consciência. Essas pessoas que o senhor encontrou, né, no seu trabalho, fazendo avaliações neuropsicológicas, né, os psicopatas, existe alguma coisa estrutural no cérebro que justifique? Então, eles estão procurando, estão estudando. O que eu me recordo assim de relance
É o estudo sobre a amígdala cerebral, que passam ali vários níveis de, vamos dizer, dessa, porque o nosso cérebro é bioelétrico, né? Então, vamos dizer, de bioeletricidade, eles Parece estudam que isso tem daí. uma diminuição na amígdala Isso. cerebral, né, que justificaria esse torpor emocional. Mas são, vamos dizer, hipóteses ainda, né? Ainda não tem nada confirmado em relação a Não, isso. não. Mesmo porque é difícil estudar esses indivíduos, né? O É senhor que o diga. difícil. Eu me lembro que uma vez eu quis tirar uma, uma imagem sofisticada do cérebro de um matador, e eu pedi para o Hospital das Clínicas, né? E aí foi uma confusão. Eles fizeram, mas tinha segurança para tudo quanto é lado, né? Porque o cara era muito perigoso. Então, é muito difícil você conseguir essas condições. E ele topou fazer. Agora, ele não tinha muita escolha, né? Porque ele estava querendo se livrar da cadeia. Ah. E sobre isso, sobre se livrar da cadeia, nós sabemos que nós não temos penas perpétuas. Não, Não existe, né, prisão perpétua no Brasil. no Brasil não, é 30 anos. Mas nós temos algumas pessoas que acabam ficando bastante porque entende-se que elas não poderiam ser reintegradas à sociedade. Isso é verdade. Como que funciona isso, então, dentro do Conselho Penitenciário? Como é que é isso? Olha, nós tivemos um problema com o Chico Picadinho. Hum, O Chico Picadinho é o que eu estava querendo me lembrar na nossa conversa anterior. Ninguém sabia o que fazer com ele, porque ele recebeu um indulto lá, fizeram um laudo, até eu conheço o cara que fez o laudo, dizendo que ele podia ir embora. Mas o problema é o indivíduo dentro da cadeia. Ele tem uma atitude. Os psicopatas são ótimos prisioneiros, eles fazem de tudo para serem bem comportadinhos. Tal. eles são modelos E de caem conduta. Alguns deles fazem. Então, o colega que fez o laudo, ele não está mais vivo, mas não vou citar o nome dele, a opinião dele foi tirar. O Chico Picadinho saiu e matou outra mulher. Aí a ideia é que ele ia matar. Né? Aí criaram uma lei aí que eu não sei qual foi, mas ele continuou preso há algum tempo. Entendi. Não, se ele estiver vivo até hoje. E existem, inclusive, alguns que dizem: olha, não me solte, porque se você me soltar, eu vou voltar a fazer isso. Então, isso viveu uma psicóloga muito interessante, porque ele era um indivíduo que tinha um impulso sexual, ele atacava as mulheres, né? Estava em isolamento. E ela, no início da carreira dela, foi fazer um exame lá. Ela não aguentou ficar, porque o cara olhava para ela como desejando-a mesmo e ela não quis mais correr risco nenhum. E estava na cadeia. Uau! Eu imagino que seja uma situação e tanto, né? Então, nós temos aí uma pessoa que há 50 anos trabalha com saúde mental e que vê o bom e o mal, né? Esse equilíbrio de forças e pensa, e numa visão metafísica, esse mundo nosso que é um mundo defeituoso, é um mundo que ainda é um lugar de provas, de muitas provas. De provas, de expiações, como dizem. Os espíritas têm essa, provas e expiações. Como fazer para transitar bem, para transitar legal por essa vida e conseguir o sucesso no final? Bom, o sucesso é sempre relativo, né? Mas exige persistência, estudo teórico, estudo prático, né? A prática da coisa. Isso é importante, você ter vivência. Porque com a vivência você vai desenvolvendo o quê? Além do arquivo mental que você faz das situações, a sensibilidade, não é verdade? É verdade. A sensibilidade, e isso é muito importante. Mas, por exemplo, uma pessoa que é preguiçosa. A pessoa fala: eu procrastino, eu não tenho vontade. Me chamar para ir para o bar, eu vou. Agora, me chamar para ler um livro, eu não vou ler porque eu não tenho paciência e eu não consigo ler. Não tem nem vontade. Né? Não tem nem vontade. Como fazer? O que essa pessoa pode fazer? Digamos que ela ganhou a consciência já de que, de fato, ela precisa, mas ela não consegue.
Qual é a fórmula para essa pessoa conseguir encontrar essa motivação para fazer coisas que ela não quer Bom, fazer? cada caso é um caso. A psicoterapia é importante, né? Eu gosto muito da terapia cognitivo-comportamental. É isso, né? É realmente importante. Porque ela é bastante Mas, eficiente, a TCC. mas tem uma coisa, né? A hora que o anjo do sofrimento abraça ela, ela começa a se modificar. Quando o anjo do sofrimento nos abraça, nós começamos a nos modificar. Muita gente que não acredita em Deus em lugar nenhum, a hora que chega uma doença grave nela, Então a gente pode ir pelo amor ou a gente pode ir pela dor, né? pela dor. E pela dor, Mas aí, veja, isso faz parte do nosso progresso, entendeu? Porque aí, pela dor, a gente se lembra que Deus existe, vai procurar um sacerdote, né? De qualquer religião que for. porque na verdade não importa muito, né? A roupagem, importa essa Não, conexão. Quer essa dizer, conexão. todas as religiões servem a todas as pessoas, É. fora os satanistas, como O você satanista colocou. é um Nem mundo é à religião, talvez, né? Não sei. parte. É um rito. É um rito. Uhum. Tem um livro, deixa eu ver se eu me recordo o nome desse livro, que eu estou tentando comprar, não consegui. O Diabo Mora no Vaticano. Nossa, que nome é Interessante. esse? Doutor Não foi Rigo. traduzido para o Brasil, Nós mas vamos foi. cortar isso, hein, gente? Porque o diabo morar no Vaticano Mas é jogo sujo. interessante. E foi dado o imprimatur pelo Bento XVI. Eu li um pequeno resumo. O que era o seguinte: eram descrições de materializações De efeitos físicos. de efeitos físicos que aconteciam lá dentro. E que foi descrito tal direitinho. E eram bispos, padres que tinham esse dom. Mas então aquele ouro todo vem daí, doutor Rigonati, não é verdade? Aí eu não sei como é que vem esse ouro, viu? Eu fui sarcástica. Não sei se vem daí, não. Mas eles conhecem isso, eles conhecem bem isso daí. É que eles não, através não sei que anos foi, acho que no ano 500, 600, não sei direito, depois de Cristo, eles fizeram uma reunião de 5 bispos ou de 5 padres lá. 3 votaram contra a reencarnação e 2 a favor. É mesmo? Isso está na história. A Bíblia apresenta muitas passagens que falam sobre reencarnação, dependendo da interpretação. Não, a reencarnação é um fato? É um fato. Para mim é um fato. Já vi muita coisa aí. E tem estudos sobre reencarnação atualmente, né? Tem. O pessoal estuda. Tem alguns estudos que são quase incontestáveis, né? Tem. Grafólogos, não só grafólogos, mas também especialistas em línguas, dando conta de que autores muito famosos aparecem em psicografias, né, de pessoas que... Não, mas também existem crianças que nascem, isso daí foi que nascem recordando, olha, eu morei na cidade e tal. Isso é muito comum nos países orientais, na Índia principalmente, e não é muito comum na civilização ocidental. Por que não é muito comum na civilização ocidental? Não é muito comum porque não é nossa cultura, entende? Se a criança começa a falar isso, o pai fala, tudo é besteira, a mãe fala, esquece tudo isso daí. Mas lá na Índia, como eles acreditam nisso... Eles vão investigar, vão saber. Vão investigar. Aliás, eu não me lembro agora quem investigou, mas o primeiro livro sobre isso foi financiado por uma firma norte-americana, com Ian, não sei o quê, eu não me lembro agora o nome dele. Era do aviador, que o menininho sabia que tinha sido um aviador, que caiu com um avião? Tem vários casos. Tem vários casos, né? A verdade, pensando aqui, é que nós sabemos muito pouco. Nós estamos ainda começando, né? A humanidade agora chegou, porque, veja bem, se há tempos atrás você fizesse isso, em 1500, 1300, você era queimado vivo, né? Começar a falar essas coisas aí,
Tanto assim que eles perseguiam as bruxas, né? Esse é um negócio, as bruxas. Os bruxos foram Se deram menos, um pouco entende? melhor, né? Se Como deram um pouco sempre. melhor. Não, Aham. mas aí é que a mulher tinha mais sensibilidade, né? A mulher é mais sensível que o homem para essas coisas. É mesmo? E será que tem alguma diferença estrutural na glândula pineal das mulheres e dos Talvez homens? tenha alguma coisa. Tem alguma coisa. Né? Tem alguns estudos falando sobre a glândula pineal que ela seria a casa, a sede, né, da espiritualidade ou da Tem, mediunidade. mas não está provado. Mas não tem nada comprovado sobre isso. Comprovado. Estamos engatinhando aí. Bom, a gente está se encaminhando aí às nossas últimas reflexões. Então eu vou fazer uma pergunta que provavelmente muitas pessoas se fazem. Qual é o destino da saúde mental agora, depois da pandemia que nós tivemos? Enfim, cada vez mais pessoas com quadros brandos, ansiedade, depressão, mas ainda assim o volume de pessoas adoecidas mentalmente ele é muito grande. Qual é o destino da nossa saúde mental? O destino é nós prepararmos cada vez mais indivíduos especializados nesse tratamento, né? Isso é importante. E está progredindo, porque até pouco tempo atrás ir do psiquiatra era um problema, ninguém ia, né? O cara não ia mesmo, né? Mas depois, devagar, surgiu a psicologia como uma ciência à parte, né? A psiquiatria foi se tornando mais humana também, né? Foram aparecendo as medicações, não é? E eu acho que o dever do governo é esse, né? Através das faculdades tal, preparar a gente para tratar os outros. Aí. Porque quando você faz uma especialidade dessas, você se trata. Né? Sim. Você se trata, porque senão você acaba jogando coisa sua em cima do paciente. E o que eu tenho percebido bastante é a efetividade de algumas estratégias voltadas para a meditação, para a atenção plena, para o estar no aqui e agora, sabe? Então, isso é importante também, né? O yoga é importante. Conexão com o corpo, né? Tudo isso são coisas muito Mas, importantes. sabe, uma religião, qualquer que seja, que o indivíduo seja sincero nessa religião, protege. Também protege. Protege. Então o homem precisa viver mais a sua espiritualidade. Sim, Cada vez mais. Não tem, na minha opinião, sim. Muito bem. Doutor Rigonati, há alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito e não fiz? A hora é agora, hein? Que pergunta que eu poderia imaginar agora? Imaginar e criar, né? É um processo de criação. Tenho de pensar. Porque também, se não tiver, pode significar que eu fui muito bem na minha missão. Então, eu vou ficar muito feliz com isso. Mas, gostaria de ouvir algo que ficou faltando. O que eu acho que é muito importante que nós devemos lutar e firmarmos, lutar no bom sentido, né? De esclarecer as pessoas, é que não existem religiões diferentes. No fundo, elas são iguais. Os rituais podem mudar, mas as coisas... E é isso que nós devemos fazer. Porque muitas guerras saem por causa de religião, entendeu? Você estuda a história, você vê que isso... Então, não importa qual te atraia mais. Vá na que você escolher e viva isso intensamente. Transforme em atos. Transforme esse estudo, essa vivência em atos de bondade, generosidade e caridade. Sem dúvida. Eu quero agradecer muito a sua presença e pedir para que você olhe para aquela câmera, aquela ali, e mande uma mensagem para as pessoas que estão assistindo. O que as pessoas precisam saber? Ó, naquela câmera, essa aqui. As pessoas precisam saber das suas limitações e das suas potencialidades, em todos os campos, em todos os níveis. Não é? Isso é vital. Isso, se nós não pudermos programar por nós mesmos, precisa de uma ajuda psicoterápica.
psicóloga, psiquiatra, e muitas vezes de uma assistente social. É interessante isso. É muito interessante. Eu acho que todas essas nossas profissões de ajuda ao outro, elas nos colocam num espaço de muita gratidão. É Porque se verdade, nós tocarmos uma vida e transformarmos uma vida, teremos feito o nosso trabalho. exatamente. Muito obrigada pela Eu que sua agradeço presença. estar aqui, viu? Parabéns pelo trabalho de você. Estamos chegando ao final de mais um Sinapticamente. Quero agradecer a sua companhia e quero dizer que para mim é uma honra poder contar com ela. Nos vemos logo mais, temos um encontro marcado. Até o próximo programa. Até mais.